Bom, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte. Semana passada a gente falou sobre forma de música, sobre como a gente divide as partes de uma música por contrastes, coisas que mudam muito de uma parte para outra. As partes da música são nomeadas por letras do alfabeto em geral, e a sequência das partes é uma das coisas importantes para você definir o tipo de música, a personalidade da música, né? Você ter um tipo de ordenação das partes muda o caráter da música. Então é uma das coisas importantes para a gente analisar quando está analisando uma música, é a chamada forma da música. Então fizemos um exercício lá com aquela música do filminho e tal, para ver alguns dos parâmetros que a gente já conhece, né? Como que eles, como que a gente podia usar eles para definir a forma da música. E fizemos escrevemos a forma resumida da música, que é aquele negócio de usar só as letras para dizer a forma da música. Ah, a forma resumida é A, B, C, D, A. Né? Isso é uma forma resumida. Então, foi aí que nós chegamos com a forma. Hoje a ideia é mostrar para vocês numa partitura como que a gente simboliza a forma. É, que ferramentas a gente tem para escrever forma, que ferramentas a gente precisa usar para escrever a forma na partitura da música. Então nós vamos partir daquele exemplo do ponto final que a gente teve na semana passada, mas já colocando, como que eu vou dizer, num esqueleto de partitura, tá? Um detalhe aqui para a gente falar antes de eu abrir a partitura. Quando a gente vai escrever uma música, uma das decisões que a gente tem que tomar é que nível de detalhe eu vou querer escrever. Eu posso escrever muito sintético ou muito detalhado. Cada nível desse vai gerar implicações de que técnica de escrita eu vou usar, de quais decisões eu vou tomar. Então, quando a gente faz forma resumida, é uma escrita de música, é uma coisinha desse tamanho, né? Que conta muito pouco sobre a música. Aí a gente vai tendo outros níveis, né? Um nível muito comum em música popular é você ter uma sequência de compassos e os acordes que fazem parte da música. Quando você vai, por exemplo, tocar e cantar, se quem vai cantar já sabe bem a melodia, você só precisa dos acordes e do tipo de música, por exemplo, para conseguir acompanhar essa pessoa. Se o acompanhamento não precisar ser muito específico, é o que é suficiente. Você dizer o caminho dos acordes por onde eu tenho que ir para acompanhar essa pessoa. Então é uma partitura super comum, é uma partitura com um monte de compassos, mas só tem acordes, não tem notinhas, né? Uma outra partitura comum é você ter as notinhas e os acordes. Então você tem uma parte já começando a se detalhar. Até a hora que você tem uma partitura com absolutamente todas as notas que você quer que todo mundo toque. Certo? O que nós vamos fazer aqui é uma versão enxuta da partitura que não vai ter nem os acordes. A única coisa que a gente vai ter é a quantidade de compassos de cada parte, que a semana passada a gente contou, né? Então, vai ser um esqueletinho e dali eu é, vou usar ele de pretexto para mostrar para vocês as ferramentas de forma. Então, vamos lá. Fala aí, Lucas. Oh, Boa noite, Kleber, tudo bom? beleza? Deixa eu já anotar a sua presença aqui. Uhum. Ok. E aí, vamos lá.
Só um instantinho que eu sempre esqueço de abrir o Encore com antecedência e ele demora um pouquinho para abrir aqui nessa máquina. Como tem acontecido, vocês perceberam, quando eu preciso de uma escrita de partitura aqui, eu já vou direto para o software de escrita, né? Então a gente fica meio sem referência de como que seria uma coisa manuscrita, né? Mas acontece que cada dia menos a gente está usando coisa manuscrita. Então já fica com essa cara mais bonitinha de impresso mesmo. E ali eu já posso mostrar para vocês, inclusive, alguma ferramenta do próprio software. Mas ele demora para abrir. O canetão na lousa já estava rolando, né? Mas tudo bem. Ele tá reclamando aqui. Eita. Sabe aquelas frases que você não quer ver no seu computador? Tipo, erro no disco? Então, ele está me mostrando essa. Ah, foi. Só um instantinho. Bom, já falamos sobre fórmula de compasso, já falamos sobre compassos. Antes de eu começar a escrever aquela música, eu queria mostrar algumas dessas ferramentas que se usa para escrever, forma. Qual é o lance de escrever forma? Se a gente for fazer aquela forma resumida que a gente terminou a semana passada, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Vejam aqui. Eu peguei aqui cada parte da música, parte A. Cada parte da música e pus os tamanhos aqui. Introdução, parte A, etc. Que escrita é essa que eu estou fazendo aqui? É só para vocês entenderem. Em vez de colocar 8 compassos em branco, porque a gente não ia precisar disso para a nossa aula de hoje, aí a gente estou usando um jeito de resumir isso com esse numerinho aqui. 8 compassos de introdução, 8 compassos de parte A, certo? E assim por diante. Então a gente vai ter 8 compassos de parte A', que foi a forma que a gente viu a semana passada. Aliás, eu devo colocar ela aqui para vocês verem. Vou completar isso daqui a pouquinho, mas a questão é, quando eu estou fazendo assim,
Beleza, escrever tudo de ponta a ponta. Agora imagine que você estivesse escrevendo detalhadamente a partitura, cada notinha de cada instrumento. Aí chega uma hora você percebe que aquilo que você está escrevendo já foi tocado. O melhor negócio é você não escrever de novo e mandar a pessoa ler lá onde já foi lido uma vez. A ideia é que você tenha o mínimo possível de repetições na hora de escrever uma partitura. Você não tem que escrever de novo as repetições que acontecem na música. Porque aqui pequenininho, moleza, mas se eu tiver que escrever mais uma vez os 8 compassos, mais uma vez os 8 compassos, de repente a partitura fica com uma página a mais, de repente a partitura fica muito espremidinha, então o ideal é não acontecer isso. Eu sempre digo que quem inventou essas ferramentas com certeza foi um escriba lá na Idade Média, que fazia isso com luz de vela e pena, né? Quando percebeu, a primeira vez que ele copiou uma página inteira que ele já tinha escrito, ele falou, peraí, não precisava ter escrito isso tudo de novo, bastava falar pro cara ler de novo aquela mesma parte. Com certeza esse cara foi o que inventou isso tudo, porque devia ser um infernal. Então, que ferramentas são essas para a gente poder mandar a pessoa ler no mesmo lugar que já foi lida? Uma delas é você mandar repetir. Você acabou de fazer um trecho e você vai poder fazer ele de novo. Quando você vai fazer exatamente o mesmo trecho de novo, a coisa que você pode usar para avisar que você quer repetir um trecho é esse sinalzinho aqui. Quem não conhece, ele se chama ritornello. É o retorno, né? É uma barrinha dupla com dois pontinhos. Essa barrinha dupla com dois pontinhos, quando você começa a música, ela tá lá só para te avisar, um dia voltarei aqui. Você vai tocando tudo que está escrito. Quando aparece a outra, é como se fosse um para-choque que te manda de volta para cá. Você fez uma vez, volta para cá, toca tudo de novo e aí segue em frente. Né? Nada de repetição em música entra em looping, né, pessoal? Então tocou duas vezes, vai em frente. Em música popular, a gente se dá a liberdade de fazer uma coisa assim, ó. Ah, eu vou fazer essa repetição várias vezes. Aí a gente às vezes põe assim, ó. Ou então... Certo? Peraí, deixa eu só mudar um pouquinho vocês aqui para eu poder escrever na partitura inteira. Pronto. Então, esse é o ritornello. Faz a gente repetir sem precisar escrever de novo. Muito bem. Aí, aquele mesmo cara lá da luz de vela, deve ter aquele dia que ele pegou assim e falou assim, opa, isso aqui tá parecendo igual, isso aqui tá parecendo igual. Quando chegou no fim da página, dois compassos diferentes. Pô, vou ter que escrever tudo de novo por causa de dois compassos? Não. Aí inventamos as terminações, que é o seguinte, você vai escrever um trecho que termina de um jeito e na segunda vez termina de outro jeito. Aí a gente tem isso aqui. A gente escreve na partitura. Primeira vez. Opa. Deixa eu fazer direito. Então, de novo. Primeira vez. Quero que você toque assim. Segunda vez. Segunda vez, quero que você toque assim. O que significa isso? Que eu tenho essa parte toda igual,
Na primeira vez eu toco esses dois. Na segunda vez eu toco esses dois e vou em frente. Assim eu evito repetir a escrita desses 6 compassos. Eu só escrevo 2 aqui e 2 aqui. Então, para quem vem tocando, venho tocando. Um dia eu vou ter que voltar aqui. Parará, parará, parará. Opa, um dia eu vou pular isso porque eu vou tocar só na primeira vez. Bate aqui e volta. Vem tocando, vem tocando, vem tocando. Opa, já toquei isso na primeira vez, agora eu vou tocar o da segunda vez. E segue em frente. Como vocês estão começando a perceber, quem não está acostumado com partitura, fica uma coisa meio caça ao tesouro, né? 2 passos para frente, volta 1, né? Volte ao começo. É isso mesmo, é uma sequência de instruções que fica anotada em volta da partitura para que eu não tenha que reescrever as notas. Né? Então eu encho de sinais desse tipo para não ter que reescrever as notas. Muito bem, estou lá na minha partitura, já fui uma vez, 2. Aí chega uma hora aqui lá para baixo, eu falo assim, puxa, eu preciso agora voltar naquele mesmo lugar onde terminava, onde começou aquela coisa toda. Vou fazer uma mudancinha aqui. Só para dar uma graça depois, espera aí. Pronto. Eu preciso voltar naquele mesmo lugar que a gente fez aqueles 2 ritornelos e fazer tudo de novo. Mas se eu puser um ritornelo de novo aqui embaixo, vai dar uma confusão, porque já tem um. Como eu faço então? Deixa eu mostrar aqui o todo para vocês. Pô, eu tô aqui, já toquei isso, entrei nesse ritornelo, passei reto, legal. Agora eu tenho que tô aqui já da partitura e preciso voltar lá em cima e começar esse processo todo de novo. O que eu posso usar nesse caso? Em vez de escrever isso tudo de novo, o que eu vou fazer é mandar você lá para cima com esse sinal aqui, ó. Vou aumentar agora para a gente ver de pertinho aqui. Vários jeitos de escrever isso. Esse aqui é o mais resumidinho, é DS. Isso aqui quer dizer dal signo, do sinal. Esse S, quando ele é escrito do jeito tradicional, ele vem todo estilizado. Ele é assim, ó. Então, tem gente que dá N apelidos para esse sujeito. Ah, aquele bagulhinho, aquele xizinho esquisito, aquele não sei o quê. Mas, na verdade, ele é um S de signo, sinal, estilizado. Então, muitas vezes você vê, em vez de ver DS, você vê DAL e o sinal mesmo, ou D e o sinal mesmo, tá? Super comum, você estaria aqui assim, do S. Mas também é comum aparecer assim a letra, simplesmente. Tá bom? Muito bem. Então, quando eu escrevo DS, o que o músico deve fazer? Deve procurar um sinal desse, que já passou, para voltar para lá. Em qualquer lugar da partitura pode estar esse sinal. Então, onde é que ele quer que eu volte? Ele quer que eu volte aqui? Ele quer que eu volte aqui. Bom, então vai estar aqui o signo. Tcharam. Do S, brum, pula lá em cima. Vou fazer a partitura menor agora só para a gente enxergar. Então, oi Renata. Só falando que eu estou apresentando ferramentas para a gente poder tocar partes da música sem precisar escrever de novo na partitura. Com isso, nós vamos escrever a forma daquela música da semana passada. Tá? Então, já colocamos aqui o ritornello, que é como fazer voltar um trecho, que são essas 2 bolinhas. Se eu quiser voltar um trecho e o finalzinho ser diferente, eu posso pôr primeira vez, segunda vez. E agora eu estou falando de uma coisa que parece um daqueles portais de ficção científica. Você está aqui do S. O próximo compasso que você vai tocar é esse. Posso colocar isso em qualquer lugar. Você pula daqui para onde for.
Então, quando a gente vem tocando a partitura a primeira vez, esse cara passa, você fala, um dia vão me mandar de volta para cá, mas você não faz nada. Um dia vão me mandar de volta para cá, mas você não faz nada. Até que começam a mandar. Opa, voltei. Opa, voltei. Tá? Se não tiver mais nenhuma instrução, vai ser o quê? Você volta, toca tudo de novo e passa reto aqui. Um jeito, então, é o Signal. Poxa vida, eu quero voltar lá, mas eu não quero fazer tudo de novo. Eu quero fazer até um pedaço, depois eu quero já ir pro fim da música. É muito comum que o final de uma música, desde muito tempo atrás, o final de uma música seja uma coisa um pouquinho diferente, para ser um fecho, para, né? Então, sempre teve uma anotação para você falar isso aqui só no fim. Isso aqui só no fim, você usa um sinal que talvez vocês já tenham visto por aí, mesmo quem não leu, quem não conhece partitura, que eu vou mudar isso daqui. Não, primeiro eu vou mostrar ele aqui separadinho. Que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentá-lo. Não, então eu vou lá pertinho. Esse sinal aqui chama-se coda. A gente coloca ele em algum ponto da partitura para chamar para outro ponto da partitura. Mais um truque tipo portal. Quando eu chegar aqui, eu pulo direto para cá. Só que antes disso eu tenho que avisar, volte até um ponto. Quando chegar na coda, pule para o final. Então eu preciso que seja chamada a coda. Um jeito de chamar é esse aqui, ó. Compassos. No caso do encore, ele associar a cada compasso. Em vez de mandar simplesmente ao signal, eu quero mandar ao signal e depois a coda. Como é que é? Eu vou do S. Por que coda? Porque vem de cauda, de final. E normalmente a coda é usada só para o final da música. Do S ao coda significa toca tudo, mas quando chegar aqui, já pula para cá. Essas quatro alternativas são as coisas que a gente mais usa. Desculpa, Kleber, eu entendi o coda, mas pula para o final. Que final? Um outro coda? Não, exatamente. É de um para o outro, tá vendo? E isso aqui vai ser o final. Ah, desculpa, eu tinha ampliado minha tela para ver o símbolo, não estava enxergando. Tem um outro coda. Tem um Tá outro, bom. exatamente. Então, Tá do bom. S ao coda. Então, você vai até o S lá em cima, desce tocando, 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 tocando. Quando chegar aqui, pula para cá. E, em geral, Certo. significa que daqui para frente não vai voltar mais para cima, vai acabar a música. Tá. Tá? E aí, acabar a música, normalmente você tem esse sinal para dizer que é o fim da partitura. Também tem um sinal parecido no começo. Ou nada, ou se tiver vai ser um desse. Um traço fino e um traço mais grosso, para dizer que são os limites da partitura. Significa que numa partitura impressa não teria mais nada. Acabou a partitura. Acabou a partitura. Para eu ter certeza que acabou a música aqui, o ideal é a gente escrever isso. Eita, tá difícil. A gente escrever fim. Precisa escrever fim no fim? Precisa, sabe por quê? Porque nem sempre o fim da música é o fim da partitura. Vamos dizer que chegasse aqui e eu ainda mandasse você voltar para algum lugar e acabar a música aqui no meio. Eu poderia fazer isso. Tá? Vou pôr aqui só para vocês verem. Chega aqui nesse final, tem um outro também legal de usar aqui. Vou aproveitar para mostrar. Em vez de falar acabou, eu falo assim: do começo ao fim. Você fala, do começo ao fim, por que eu preciso disso? Não, do começo
até a palavra fim. E aí você chega aqui no meio e coloca aqui, fim. Fala, então quer dizer que quando eu chegar aqui, depois da coda e tudo, ele me mandou para o começo. Isso aqui serve tanto para português como para italiano. Isso aqui quer dizer da capo ou do começo. E quando está em italiano fica da capo al fine. Da capo al fine significa volta ao começo. E quando eu falo começo, ó a diferença, ó. Quando eu mandei no S, eu mandei aqui. Quando eu mandei no ritornello, eu mandei aqui. Quando eu mandei da capo, do começo, é o primeiro compasso da partitura. E daqui você vai tocar até aparecer a palavra fim. Aí acabou a música. Então tem vários desses comandinhos escritos na partitura. Por isso que quando você pega uma partitura mais detalhada, dá uma certa aflição, porque você fala, meu Deus, quanta coisa tem nessa partitura. E o que o músico, o leitor de partitura mais experiente faz é ele ler em camadas. Por exemplo, eu consigo ver a forma da música assim, mesmo que sem ter nota nenhuma, né? Mas se fosse uma partitura de verdade, ia estar cheio de nota, ia ter marcação de dinâmica. Mas quando eu estou querendo pensar na forma, eu vou só nesses sinais. Quando eu não estou querendo pensar na forma, eu vou só no outro sinal. É assim que a gente não se confunde, na verdade, quando está lendo a partitura. Porque é como se tivesse umas camadas. Essa é a camada forma. Esse tipo de escrita está aí só para dizer se está na hora de eu tocar aquele compasso ou não. Certo? Dúvidas, perguntas, curiosidades à vontade. Eu não lembro quem é que já lê partitura, mas eu acho que a maioria não lê, certo? Eu sou completamente analfabeta. Ok. Eu leio, mas eu leio a clave de Fá. E queria saber, você vai falar sobre Vou falar sobre isso. Até agora nós estamos falando das coisas métricas, que tem a ver com tempo, certo? Então, tanto faz em que altura eu estou aqui. Eu não estou falando das notas. Quando a gente for falar de alturas, tem uma aula só sobre isso, aí a gente vai ver qual é a função dessa clave, como é que funcionam essas linhas, que é onde você põe as bolinhas para dizer que nota é qual. Então vai ter uma aula sobre essa parte das alturas. A gente já viu as figuras de divisão, agora a gente está vendo a forma. Aí a gente vai ter uma parte para as alturas e vai ter uma parte para timbre, umas coisinhas mais fáceis que a gente, na verdade, escreve mesmo na partitura o que tem que acontecer. Muito bem, então essas ferramentas que foram apresentadas, nós vamos usar lá naquela forma para tentar que a gente não toque, não escreva coisa demais. Certo? Então agora eu vou voltar para aquela forma lá. Opa, essa aqui já é a final. Não. Kleber, Oi. esse coda, quando você fala para o músico pular uma parte da partitura, é porque, tipo, por exemplo, tá numa orquestra, ele é um trompete e os trompetes param, por exemplo? Sei. Seria tipo isso? Não, isso não é coda, não. Coda é um pedaço da partitura que está em outro lugar e que você tem que procurar o sinalzinho para saber que é ali que você toca. Aí continua direto dali, de onde... Dali, emenda, né? Onde aparece o sinalzinho, emenda. Você vinha tocando aqui, daqui, pof, o próximo compasso é aquele que está lá embaixo. Isso que você está falando, sabe isso que eu usei aqui nesse arquivo que eu vou abrir aqui de novo? Não é esse? Ah, meu Deus, toda vez eu abro errado. Esse sinal que eu usei aqui para dizer que o pedaço tem 8 compassos, no dia a dia a gente usa isso para silêncios longos, não tanto para repetições longas. Então, quando você encontra isso aqui na sua partitura, significa fique 8 compassos calado. Então, o que acontece? Numa partitura de orquestra, é isso que o Marcão falou. Você tem uma hora que os violoncelos ficam lá
12 compassos parados, 24 compassos parados. Você não vai escrever um monte de compasso cheio de pausinha. Você já escreve um compasso só, dizendo 24 compassos de pausa. E o que o cara faz nesse meio tempo é um perigo, né? Você se desconcentrar e não voltar na hora que você precisa. Né? Mas é a vida. Para isso a gente tem o quê? Conhecer a música para já saber pelo momento, a hora que está na hora de voltar. Tem o regente para te falar, pessoal aí é agora. E o cara que é iniciante tem medo, fica contando. Né? Mas quando é muito compasso, você vai errar a conta no meio do caminho. Você precisa saber a deixa, você precisa saber, olha, o que os outros estão fazendo quando eu tiver que voltar e olho no regente. Né? Mas é isso que aconteceria, tá? Apareceria um negócio desse tipo, para você ficar quieto. Aí sim, isso não chama coda, isso simplesmente é uma longa pausa. Aqui no software eles chamam de pausas comprimidas. Né? Eu não sei se isso é um jargão técnico ou se é a invenção do Encore. Em português eu não sei como é que os regentes falam isso. Mas isso aqui é um montão de pausas, tá? Mas aqui eu estou usando para simbolizar, na verdade, pedaços de música, não pausas. Então vamos lá. Eu tenho que colocar os nomes. Eu quero mostrar para vocês aquele quadrinho que a gente terminou. Deixa eu ver se nesse aqui já está escrito. Não, esse aqui também não está. Então, vamos lá. Vou colocar nesse aqui mesmo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem... desculpem. O zoom fica na frente dos menus, eu fico me driblando aqui. Tudo bem. Eu vou ter introdução, que a gente lembra que teve. Eu vou ter parte A. Eu vou ter parte B. Eu vou ter parte A'. Eu vou ter parte C. Eu vou ter parte C'. E dessas, a única parte que volta mais vezes é a parte A. Eu já vou fazer mais As aqui, só para ficar mais fácil de manipular. Então, a música começou com uma introdução de 8 compassos. Depois veio uma parte A com mais 8 compassos. Depois veio uma parte A' com mais 8 compassos. Depois veio uma parte B. Parte A de novo com 8 compassos. Parte C. Parte C' com 10 compassos, a única que era maiorzinha. E terminava com a parte A, aquele final. Muito bem. Na nossa música, o que a gente pode dar um jeito de não repetir? O que a gente pode tentar dar um jeito de não repetir é a parte A, né? Que é a única coisa que acontece 3 vezes. O resto não tem jeito, eu tenho que escrever a partitura. Não tem como, não tem outra alternativa. São coisas diferentes, tem que escrever a partitura. Eu só posso tentar assumir com a parte A. Então é isso que nós vamos tentar fazer. Detalhe é o seguinte, é recomendável quando você está escrevendo a partitura que você não deixe essas letras sem algum tipo de sinalização. Por quê? Porque elas, já falei, né? Os músicos não têm imaginação. O que acontece? Letra serve para um monte de coisa. Então, isso aqui poderia ser um acorde de Lá maior. Escreve assim, A. Então é legal você pôr uma bolinha, pôr um quadradinho, se você quiser colocar na partitura as letrinhas da forma. Não é obrigatório, tá? Mas hoje em dia é cada vez mais comum. Você já está avisado que aquela é a parte A. Então o ideal é fazer isso. Como é que eu vou fazer para sumir com o A? Bom, uma coisa que eu posso fazer é esse último A, por exemplo,
eu mandar o sujeito tocar aqui de novo. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Vamos usar aquele negócio do S até o fim. Por que não pode ser do começo? Porque eu não quero voltar à introdução. Então eu vou pegar aqui, vou tirar esse cara fora. Vamos aumentar agora para fazer isso, né? Que não preciso ficar desse tamanho, né? Então eu vou tirar esses caras fora. Opa, peguei coisa demais. Levei o selinha junto. Só refazer o meu truque aqui. Essas são aquelas coisas, eu preciso, vamos dizer assim, enganar o software, né? Eu preciso dizer que tem os compassos para depois comprimir. Infelizmente a mão seria mais rápido. Comprimir as pausas. Ok. Pronto. O selinho que eu joguei fora sem querer já está de volta. Então, para ele sumir, o que eu preciso fazer? Eu preciso daqui colocar uma marcação de coda. Então, eu vou colocar aqui do S ao fim. E onde eu vou pôr o S? No A que eu queria tocar, que eu joguei fora. Então, vou pôr um S aqui. Segue não. Do S. Cadê o S? Aqui, segue não. Pronto. Desse jeito, eu não preciso escrever aquele A do fim. Mas eu preciso avisar que vai acabar aqui, senão eu vou tocar tudo de novo. Então, onde é que eu vou avisar? Escrevendo a palavra fim aqui. Opa, ele não deixa fazer as duas coisas? Então tá bom. Então, eu vou fazer na mão mesmo. Então, eu vou escrever a palavra fim aqui embaixo. Se quiser ser fiel ao italiano fine, pronto. Me livrei de um A. Toquei. Depois, chegou depois do selinha. O que acontece é que eu volto aqui, toco todo o pedaço A e acabou a música. Com isso eu me livrei de 8 compassos. Certo? Aí, a próxima coisa que eu tenho para fazer é tentar me livrar desse A aqui. Aqui eu vou usar um outro recurso. Eu vou usar o ritornello, por exemplo. Eu vou colocar um ritornello aqui. Para voltar aqui para o A. Eita, mas assim vai repetir o A, o A' e o B, exatamente. Não pode ser só isso. Eu consegui fazer voltar. Mas eu não quero repetir isso aqui tudo. Eu quero tirar esse A e chegar para o C. Então eu tenho que tocar aqui e pular para cá. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro vamos tirar esse aqui. E depois a gente vai fazer assim. Esse aqui, esse pedaço, só na primeira vez. Tá?
E esse pedaço só na segunda vez. Certo? Pronto. Consegui me livrar dos dois As. E se você seguir as instruções direitinho, a gente vai ter a mesma música no final. Ah, pô, mas estava mais fácil no começo, hein? Né? Tava tudo em ordem direta, não tinha que fazer esses vai e volta. Pra que isso, meu Deus do céu? Primeiro por causa daquele cara que escrevia à mão. Ah, bom, mas agora não escreve mais à mão. Você tá usando o software aí. Pois é, mas aí tem pro cara que vai ler, né? Quando você tá lá lendo, se você for ler em papel, que ainda é o mais comum, se eu fizer uma partitura corrida, você vai ter 2, 3, 4 páginas. Aí fica virando página toda hora, é um saco. Né? Chance de dar alguma coisa errada aumenta. Então, a gente faz isso para que o cara que vai ler, se possível, ele não tem que virar página nenhuma. Então, a sua primeira tentativa é, faça caber em uma página. Aí você vai espremendo, e fala, puta, não vai dar. Então vai ter que ter duas. Aí você esparrama a partitura em duas, otimiza as duas. Só vai passar para a terceira página se for um negócio gigante mesmo. Senão você vai dar um jeito de caber em duas páginas. E esse jeito é usar essas ferramentas aí. Né, para a pessoa poder abrir duas páginas e já conseguir ler tudo. Tem vezes que dá e tem vezes que não. Então, você tem a obrigação de tentar. Quando que não pode fazer isso? Você falou ali, o Marcos falou ali dos trompetes. Né? Imagina uma orquestra ou uma big band em que você tenha vários naipes acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu vou fazer uma repetição dessa, todo mundo tem que tocar igual, senão dá bagunça. Então, se o contrabaixo vai fazer a mesma coisa, mas os outros instrumentos vão fazer uma coisa nova, eu não posso usar o ritornelo só para o baixista e o resto seguir em frente. Porque vão ficar duas partituras diferentes e vai ficar uma loucura. Na hora que eu falar, pessoal, aquele compasso 10, o cara fala, peraí, mas o meu compasso 10 está onde? Está enfiado dentro do meu ritornelo. Não pode. Ou todo mundo vai fazer aquele negócio idêntico de novo, ou não vou poder usar o ritornelo. Ah, mas para mim é a mesma repetição. Azar, você vai ter um montão de compasso igual. Paciência. Aí não tem saída. Então, quando acontece isso, aí a partitura fica gigante mesmo. Às vezes você vê os caras abrirem um negócio assim, né? Normalmente colado com durex assim, que é para ele ficar juntinho e não cair. Pá, pá, pá. Acontece muito em big band e não tanto em orquestra, porque muitas vezes os compositores realmente repetem tudo igual. E essas repetições é que dão aquela, né? Você vai ouvir um movimento de orquestra e fala, pô, os caras tocaram tudo isso, o sujeito nem virou a página. Que jeito? Várias repetições e toda vez que ele não está tocando, as pausas estão comprimidas. Então, dá para caber numa partitura relativamente pequena uma música longa, basta ter umas várias idas e vindas e tal. Certo? Então, como é que fica isso aqui quando a gente vai ler de verdade? Fica assim. Vai começar a música. Já sei que é quaternário, já sei que cada compasso vai ser isso aqui. Dou a pulsação, é uma coisa que não está escrita aqui, mas a gente poderia escrever. A gente já viu lá na aula lá atrás, né? Eu escrevo aqui, por exemplo, o andamento da música. Não é dessa não, essa é bem mais lenta, só pus um genérico aqui. Aviso o andamento, começou a música. Eu vou lendo o que está escrito aqui. Quando chega aqui, eu só sei que um dia eu vou voltar aqui, um dia eu vou voltar aqui, um dia a música vai acabar aqui. Nada disso interessa agora. Ah, beleza. O próximo tem que ser o A', é ele mesmo. O próximo tem que ser o B, beleza. O próximo tem que ser outro A. Volto, exatamente, é o A. O próximo tem que ser um C. Eu tenho que pular esses que eu já fiz na primeira vez e ir para a segunda vez. Exatamente. Depois o C'. Agora tinha que vir um A. Do S ao fim.
Beleza. Então, essas marcaçõezinhas fazem a gente descobrir a forma da música. Ô, Kleber, quando você volta para o A, quando tem esse segno, Popular S. ou quando tem esse S aqui, aí você toca o 1 do 2, ou você só toca o 2? Quando eu volto pro S, no caso Isso. dessa música eu não toco nem o 1 nem o 2, né? Olha o que ele manda fazer. Do S Ah, tá, é verdade, tem um fim. Eu tinha tem o esquecido desse fim. detalhe. Agora, se não tivesse o fim, você ia tocar tudo que viesse pela frente. Ia tocar o 1, ia tocar o 2. Se não tiver nenhuma outra coisa aqui, só fosse do S, você volta no S e faz tudo de novo. Tá? Mas aqui Beleza. tem. É do S, mas até o fim. Então, Ah, tá certo. e vira e mexe tem umas brincadeirinhas com isso, né? Da capo al fine. Da capo al fine parece no dia a dia, né? Faz tudo do começo até o fim. Mas em música tem uma expressão muito específica. É da capo até a palavra fine, que pode não ser o último compasso da sua partitura. Agora, as duas barrinhas estão aqui para dizer outra coisa importante. Não precisa virar a página. A partitura acabou aqui. A partitura acabou. A música não. Vamos voltar lá e vamos acabar a música no meio, mas a partitura acabou. Não precisa procurar mais nada, que não tem mais nada depois disso. Agora, no dia a dia como é que fica? Deixa eu abrir uma partitura aqui para vocês. Olha, meu alarme está de volta. Aí, agora sim. Então, só um instantinho. Por exemplo, opa, e justo uma que tá, que era um rascunho. Ah, já entendi. Pera aí. Isso aqui é uma partitura em que está escrita a linha de baixo da música Another Brick in the Wall do Pink Floyd. Ela tá com partitura e também tem a cifra para você entender que acorde está acontecendo. Então, a música começa. Aqui está escrito detalhado. Então aqui o baixo não toca nada, aqui o baixo não toca nada, aqui o baixo entra tocando uma nota longa. Aqui o baixo não toca nada, aqui o baixo não toca nada, e assim vamos tocando. Tocando a frase até que tem um ritornelo, um casa 1 ritornelo. Bom, essa casa 1 ritornelo vai me mandar para onde? Não tem nenhum ritornelo. Significa o quê? Eu volto até o começo da música. Tá? Quando você volta até o começo, eu posso abrir mão de colocar o ritornelo no começo. Voltei até o começo, vou fazer tudo de novo, até que... Não, os últimos dois compassos não, vou partir direto para cá. E aí toco isso aqui, e essa partitura se encerra aqui. Então, esse é um jeito de não refazer tudo isso. Fiz o ritornelo, casa 1, casa 2. Certo? Como é que eu sei a forma dessa música? Aí eu tenho que olhar a partitura. Né? E essa é a partitura só do baixo. É difícil eu fazer a forma pensando num instrumento só, tem que ouvir a música. Mas você pode olhar o que está sendo tocado e ver se repete, se não repete. Aqui tem uma parte, aparentemente, outra parte, e você vai voltar tudo isso de novo e vai fazer um final. Certo?
Vou pegar um outro tipo aqui, vou abrir um tipo de internet, assim. Por exemplo. Um instantinho, pronto, chegou. Aqui é um exemplo de uma página de um songbook do Almir Shediac de choros. Não sei porque está tão grande, peraí. Isto. Aqui, por exemplo, opa, não precisava ser tudo isso, né? Aqui, por exemplo, está escrito para 2 instrumentos. Tem um instrumento, uma melodia, e tem um violão acompanhador. No violão, ele faz 2 coisas. Ou ele põe uma cifra, ou ele põe uma frase de baixo. Como isso é choro, no choro é muito comum que a chamada baixaria seja parte integrante da composição. Então eles fizeram uma linha para quando precisar eles colocam a partitura do violão, né? Então, sei lá, tem um choro, você é obrigado a fazer essa linha, eles escrevem aqui embaixo. Então a gente está com 2. Nessa partitura eles põem a marcação de partes, tá vendo? Parte A. Olha o S estilizado aqui. Então você começa a música. Aí ele põe parte A, significa que aqui a gente devia estar numa introdução. Parte A, vai indo, de repente aqui ó, já aparece coda e um outro sinalzinho. Quer dizer que o S não foi suficiente, eles inventaram um X. A gente vai pondo sinaizinhos. Uma hora eu vou ter que sair daqui. Chegou aqui, voltou, ritornello. Na segunda vez passa direto. Vai para a parte B. E assim você vai seguindo, descobrindo como é que é a forma da música. Então elas ficam aqui, nas pontinhas da partitura e tal, essas marcações de forma. Por que eu acho legal mostrar isso? Você fala, pô, mas não sei ler as notas, você está mostrando a notação de forma. Porque aquilo que eu falei, é mais fácil interpretar a forma de uma música do que ler a partitura. Se você pegar uma partitura qualquer e olhar só esses sinais, você vai falar, era para vir até aqui, voltar para lá e depois ir até o fim. Dá para seguir isso fácil. E aí você vai perceber que numa partitura curtinha, a forma tá lá, né? Só, mas é A, B, A, só tem o A e o B escrito. Essas coisinhas estão te dizendo como é que faz para ir e voltar. Muito bem, era isso que eu queria contar sobre a escrita de forma. Alguma dúvida, alguma curiosidade de alguma partitura que tenha visto? Podem perguntar agora ou na próxima. Mas se tiverem alguma coisa agora, pode falar. Ô Kleber, então, eu tô tentando. Eu entendi o que a coda faz, só que eu não sei tipo, em qual ocasião rolaria, porque, tipo, entre uma coda e outra, o que tem? Tipo, você toca o que tem em alguma hora? Não, ao contrário, é o que eu não quero tocar. E... Veja, Mas aí, qual que é a finalidade de ter um espaço entre.
as duas. A finalidade é a seguinte: imagina que eu fiz um começo de uma música, eu quero terminar vindo daquele pedaço direto para a frase do fim. Eu não quero passar de novo pela parte C, D. Então imagina uma música que tem a forma assim: A, B, C, A e acaba. E depois do A, mas o A acaba com um finalzinho diferente. Então eu faço A, B, C, isso aqui, aí eu falo, volta pro A e pula para a coda para fazer o final. Não toca tudo de novo. Esse é o intuito da coda. É você voltar e depois pular um pedação e ir direto pro fim. Ah, tá. Então esse espaço que fica entre elas você toca primeiro, mas quando você Você voltar, tocou a primeira. Isso. Sim, a aí coda. você Não, pula. não, é lógico. A coda tem que ser sempre uma coisa que você vai de baixo para cima e depois pula. Porque se você pular de cara, você não toca Ah, metade da tá. música, né? Então, é isso que eu tava pensando aqui. É, por isso que eu falo sempre, os sinais de repetição, a primeira vez você só passa e olha. Porque você sair pulando de cara, você pula um pedaço inteiro da música. Primeiro você passa e olha. Uma hora alguém tem que chamar de volta. Senão já vai sair pulando tudo, né? Ah, tá certo. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Certo? Então primeiro você vai até lá embaixo, depois você volta, depois você pula. Aí sim. O Kleber, então Fala. a coda você só usa quando tem a indicação, como aquele DS ao coda? Isso, alguém tem O que S chamar. ao... Isso. Hã? Algum Tá, não é comando tem. automático a segunda vez coda. Tem que Não, ter uma não. indicação. Tem que ter uma indicação. Tá, Porque o que tá. acontece? Se a forma for muito simples, eu não preciso falar isso. Porque eu posso falar assim, ritornelo, volta lá em cima, volta e depois a coda está emendada. Não precisa ter uma coda. Coda Uhum, precisa quando você tem uma forma complicada e lá do meio da música você quer pular por fim. tá. Então, em alguma hora você vai ter que ser chamado pro começo da música e no meio do caminho falar, agora pula pro fim. Aí você precisa do coda. Senão, não precisa. Ok. Certo? É comum, por exemplo, songbook de jazz, é comum eles escreverem o coda no seguinte sentido. Olha, a música é assim, os improvisos são assim, a última vez de todas você toca esse finzinho aqui, tá? Aí eles escrevem assim, coda e o negócio. Não é, aí não precisa chamar, porque é só estar simbolicamente dizendo, é a última vez você toca isso aqui, né? Mas em geral é isso, alguém tem que chamar. Tem que falar do não sei o que até a coda. Então, da K pro a coda, do S a coda, do X a coda. É o único jeito de acontecer. Senão, não dá. Senão acontece o que o Marcão falou, você pula metade da música. Certo? Beleza, pessoal. Então, semana que vem, voltamos a ver elementos métricos, o último que falta dos três. Vamos ouvir várias músicas procurando uma nova coisa que chama-se subdivisão. Semana que vem nós vamos dividir o átomo. O nosso pulso tem coisas dentro dele. Certo? Obrigado. Até quarta. Obrigada, Obrigado, Kleber. Até Kleber. quarta-feira. Abraço. Falou. Obrigada, boa noite. Até quarta. Boa noite. É. Tchau.